Fala, adoradores de coisas nichadas que ninguém dá a mínima. Estou aqui novamente para responder vossos questionamentos mais profundos. O senhor tem o vício de beber e de fumar? Não. Cheira? Não, tomo banho todos os dias. Então, bora jogar as cartinhas pro alto e ver o que terei que responder. O Levi Gabriel fez 2 perguntas. Irei responder só a primeira, já que a segunda até cabe um vídeo inteiro sobre isso. Ele pergunta se tem alguma série de sitcom atual que eu tenha gostado. Então, eu costumo ser conhecido como o hater de americano. E muitos aqui acham que eu não goste de absolutamente nada que seja produzido no Zewa, o que não é verdade. Mas mesmo tendo produções americanas que eu goste, como filmes de Hollywood das antigas, vários cartoons, alguns quadrinhos, séries, não significa que eu desligue meu cérebro e deixe de exercer o meu dever cívico, que é criticar as inúmeras imbecilidades vindo dessa turma que tem um Big Mac no lugar do cérebro, né? Então, apesar de ter algumas séries americanas com temáticas mais sérias que eu aprecie, como Arquivo X, Jornada nas Estrelas, tenho curiosidade de assistir a série Ruptura e tal, geralmente acabo preferindo as séries de comédia, aquelas conhecidas por ter risadas de fundo que diz o momento que devemos rir. Aliás, já fiz um vídeo falando sobre as que considero as melhores séries de sitcom, mas aí você perguntou se tem alguma série atual que eu goste. Eu acho que sequer conheço uma série de comédia realmente atual. Convenhamos que hoje é um enorme desafio produzir comédia, né? Onde absolutamente tudo acaba sendo problematizado, além da qualidade decadente dos humoristas em si. Posso falar de séries que são atuais sob minha perspectiva, mas que não são atuais de fato, no sentido de terem sido lançadas, sei lá, no ano passado. Eu gosto bastante da série The Middle, aquele Os Goldberg, que é tipo um Todo Mundo Odeia o Chris, só que com brancos judeus. Até que consegue me entreter. E lembro de ter visto há vários anos atrás um episódio solto de uma série de comédia em algum canal fechado com o Haley Joel Osment, que achei divertido. Agora responder a bendita pergunta que fazem toda vez que reposto um vídeo antigo do canal. Ai, por que tá repostando o vídeo? Primeiramente porque eu quero, o canal é meu e faço o que me der na telha. Mas o motivo principal é que pode até não parecer, mas produzir vídeo dá trabalho. Por mais que meus roteiros sejam de qualidade duvidosa, ainda assim escrever um roteiro não é algo simples. Tem que estar com a cabeça boa, com a criatividade em dia, capacidade de organizar bem as ideias. E depois de escrever, tem que gravar. E depois de gravar, editar, que é uma das coisas mais trabalhosas. E sem falar no processo que vem antes disso, como assistir uma obra para fazer review. Mesmo que essa eu já conheça, eu costumo revisitá-la para trazer mais detalhes. Pegar talvez nuances que não tenha pegado anteriormente. No caso de review de jogos, eu tenho que zerar o jogo e assim por diante. Além das pesquisas a respeito, logo é de se esperar que não consiga um vídeo inédito toda semana. Então reposto para manter a constância do canal e dar oportunidade desses vídeos mais antigos serem vistos por mais pessoas, já que o canal agora tem mais alcance comparado à época que foi postado. Até questionaram se estou com bloqueio criativo. Não, temas para vídeos tenho a rodo, o problema é dar conta de produzir. Então espero que esteja respondido. Agora o Everton Gomes pergunta: você acha que God of War seria melhor se fosse japonês em vez de americano? Quem assiste esse peculiar canal já sabe que não sou muito fã dos jogos de God of War e que também gosto bastante de joguinhos japoneses. Mas não tem como realmente gostar de videogame e não apreciar jogos nipônicos, já que a indústria japonesa que ditou as tendências do mercado, criando boa parte dos jogos mais influentes da história, pelo menos desde o fim dos anos 70, né? Mas a resposta é não. Cada coisa tem que ser aquilo que é. A proposta dos jogos de God of War pode não ser a que mais me encanta, mas não cabe a mim ficar de supositórios, Uma suposição. e imaginar que o jogo seria melhor ou pior se fosse japonês ou não. Até porque já existe o Rigar de PS2, que foi a inspiração direta para a criação do Bom de Guerra, além de outros hack and slash japoneses como Berserk de Dreamcast, Ninja Gaiden ou Devil May Cry. Mas devo reconhecer que ao menos não teria tanto afrescalhado achando que temos que pronunciar a porra de um nome grego como Kratos com sotaque americanizado, né? Kratos é o meu pau de óculos. Agora o anônimo aí pergunta o que eu acho de adaptações japonesas de conteúdo americanos,
como Meninas Superpoderosas, Tartarugas Ninjas e Thundercats. Provavelmente pergunta isso por eu sempre meter o pau em americanizações. Mas na realidade não sou lá muito fã da ideia de adaptações. Acho que devemos gostar de uma obra pelo que ela é. Pra mim não faz sentido esse conceito de se apreciar alguma coisa somente se ela passar por algum filtro que a transforme em outra coisa. Claro que às vezes tem uma ou outra adaptação que assisto e acho que ficou legal, como por exemplo me divertir com A Feia Mais Bela, que é a adaptação mexicana de Betty a Feia, uma novela colombiana. Uma parada que me divertiu, mas obviamente não substitui a original. E teve o Tokusatsu do Homem-Aranha, que fiz review, uma parada produzida a pedido da própria Marvel para aumentar as vendas de gibis do Miranha no Japão. Então não foi algo feito para substituir o Homem-Aranha original, mas para divulgá-lo. E fizeram a parada mais Tokusatsu japonesa possível. E eu genuinamente gostei do resultado. Mas no geral, não curto muito essa ideia de adaptação. Eu prefiro infinitamente assistir as Meninas Superpoderosas americanas do que a versão anime. No caso de Thundercats, que foi um desenho americano, mas produzido por estúdio japonês. Eu também acabo me atraindo mais pelo original dos anos 80 do que a versão anime, por mais que elogiem tanto. Mas mesmo não sendo muito fã desses conceitos de adaptação, a verdade é que tais versões são bem menos nocivas que as americanizações, que muitas vezes alienam o público em escala global e são constantemente tratados como substitutos da obra original, fazendo-as ficarem nas sombras de suas versões chupetas hollywoodianas. Afinal, passamos por décadas de lavagem cerebral diante do grande alcance e popularidade da indústria estadunidense, criando assim uma multidão de deslumbrados que compraram a ideia de que qualquer produção vinda dos States é automaticamente superior. Agora vamos para a última pergunta. Mas antes, uma palavrinha do patrocinador. Muito obrigado a todos vocês. Vocês ajudam a tornar esse canal possível. Agora o Guilherme Oliveira comenta o seguinte no meu vídeo sobre Dragon Ball clássico. Ai, DBZ não teve o mesmo impacto de Cavaleiros do Zodíaco? De onde você tirou isso, Zé? Aí você está baseando no impacto que o anime teve em você. Porque no resto do Brasil e do mundo inteiro, DBZ é ícone supremo e atemporal. Já Cavaleiros caiu no esquecimento há muito tempo. Nem quando eu era criança, nos anos 2000, era mais falado. Já era visto como velharia. Cavaleiros teve impacto quando foi lançado, mas foi ofuscado pouco tempo depois por DBZ. A primeira coisa que se nota nessa esfregada de bunda no teclado é a total carência interpretativa. Em nenhum momento do vídeo disse que Saint Seiya é o anime mais popular do mundo. Causou um impacto cultural em nível global e que até hoje é o anime mais cultuado. Até porque pra mim isso não tem valor nenhum. Pra mim popularidade não é sinônimo de qualidade. E jamais usarei argumentos pífios do tipo popularidade, número de vendas, números de seguidores pra dizer que algo é superior em relação a outra coisa. O que eu disse é que em 1994, Saint Seiya causou a maior febre e impacto cultural já causado por um desenho japonês no Brasil. Algo que jamais irá se repetir. E não é porque eu quero que seja assim. Apesar de adorar Cavaleiros, não está entre os meus animes favoritos. Eu disse porque foi assim que as coisas foram. Esse seu comentário só escancara o extremo egocentrismo de jovem que quer supervalorizar a própria experiência, sempre tentando se colocar no protagonismo da narrativa de alguma forma, agindo como se tudo que não tivesse feito parte de sua vivência fosse relevante. Eu estava lá, cara. Presenciei a estreia de Cavaleiros do Zodíaco em 1994, assim como vi Dragon Ball Z se tornar popular a partir de 2000. Eu vi os dois lados da história, mas agora o juvenil criado a leite com pera e ovo maltino, que presenciou apenas um recorte, quer corrigir quem viu tudo acontecer. Digo tudo dentro desse contexto de Saint Seiya até DBZ, até porque animes já eram exibidos por aqui, ao menos desde o final dos anos 60, né? Mas claro, não existia nada antes do Guilherminho nascer. O mundo começou nos anos 2000.
DBZ pode ser sim um dos animes mais populares ao redor do mundo até hoje, mas é fato que não chegou sequer perto de causar um impacto cultural tão grande quanto o Saint Seiya causou por aqui na época. Pode falar com qualquer um que viveu o período. Cavaleiros do Zodíaco foi uma loucura, uma febre sem precedentes. E quando falo de impacto cultural, não é algo ser extremamente popular entre a comunidade otaka, ser assunto da galera que consome quadrinhos, ou mesmo ser um grande sucesso entre as crianças. Impacto cultural é furar completamente a bolha e acabar se tornando o assunto de forma mais ampla na sociedade em geral. Saint Seiya foi um sucesso imediato e não demorou nada para ser um assunto que extrapolava a roda de crianças e entusiastas por animações. Cavaleiros aparecia nas páginas de jornais e revistas. A TV Cultura se deu o trabalho de fazer um documentário para alertar do quão CDZ era prejudicial às crianças, um verdadeiro incentivo à violência. A parada dava tanta audiência que passava em 2 horários. A Rede Globo, que na época era soberana, a maior influenciadora de opinião pública, ela era tão influente e poderosa que podia se dar ao luxo de agir como se outras emissoras não existissem. Raramente se via na Globo alguma mísera referência a algum programa de outra emissora, mas mesmo a poderosa Globo teve que ver sua audiência ser ameaçada pela Rede Manchete os horários em que Cavaleiros eram exibidos. A conclusão na Batalha na Casa de Leão, por exemplo, fez a Manchete atingir picos que ultrapassava a Rede Globo. E não só isso, como a Globo foi obrigada a se render, trazendo para seus programas de auditório a Larissa Tassi e o William para cantar aquele tema de abertura feião de Cavaleiros dos Zodíacos da dublagem da Gota Mágica. O desenho é uma coisa que as pessoas curtem pra caramba, a música todo mundo canta demais, vamos receber com o maior carinho Larissa e William. Falando na abertura, é claro que vendiam a rodo os LPs da trilha sonora e diversos outros produtos licenciados, como mochila, as figurinhas que vinham na bala Zung da época. Acho que nunca uma bala vendeu tanto quanto nesse período. O Márcio Baião, do canal Baião Der Games, o eterno pior canal do mundo, conta que o cu dele parecia uma torneira devido à diarreia de tanta bala Zung que ele chupou pra pegar as figurinhas. E aqueles bonecos da Bandai então? A demanda foi tão absurda que os pais tinham que basicamente tentar reservar bonecos para conseguir comprar. No Natal de 1995, a distribuidora Santoy teve que fretar avião para o Brasil com mais bonequinhos que esgotavam rapidamente. Até marcas que não trabalhavam com o mercado infanto-juvenil tentaram pegar carona no sucesso. A Fujifilm, uma empresa de filme fotográfico, afinal ainda não existia câmeras digitais, logo tínhamos que revelar as fotos. A empresa chegou a vender pacote de filmes que vinham com bonequinhos colecionáveis. E sem falar que Cavaleiros praticamente iniciou todo o mercado editorial. Revistas especializadas em anime ou cultura pop que se vendiam exatamente por causa da febre dos nossos guerreiros de poder astral. Saint Seiya também lotou os cinemas no país inteiro com o filme de Abel. O anime estreou em setembro de 1994 e já no mesmo ano na escola que estudava, já fomos proibidos de brincar de Cavaleiros do Zodíaco, além de professoras e diretoras incentivarem os pais a não nos deixarem assistir. E também já ouvi relatos de outras pessoas que também presenciaram coisa parecida. Já no ano seguinte, em 95, em outra escola, lembro de estar no pátio na hora da entrada, e pela janela de uma das classes, vi desenhado, ocupando quase a lousa inteira, um desenho do Shun, que aparentemente tinha sido desenhado por uma professora. Até hoje eu não sei o contexto desse desenho na lousa, mas me impactou de tal forma, primeiro pelo fato de ver um adulto, mais precisamente uma professora, dando moral para um desenho ou para algo que era febre da criançada, o que era bem comum. Segundo, que foi a primeira vez que vi alguém desenhar tão bem assim. Aquilo me fez querer conseguir desenhar os Cavaleiros do Zodíaco tão bem quanto ela, e assim comecei a desenhar. Então meio que foi determinante para mim acabar entrando na área artística. Em uma época em que tais produções acabavam sendo tratadas como coisas segmentadas, isso é desenho para menino, isso é desenho de menina, Cavaleiros também despertava enorme interesse do público feminino. Até lembro de uma colega de classe que dizia que ia casar com o Yoga.
Devido ao enorme sucesso, a Rede Manchete tentou trazer outros animes no mesmo molde, como Shurato, que fiz review por aqui, Yoroide Samurai Troopers, e como eu disse no vídeo sobre Dragon Ball, o SBT trouxe em 1996 o clássico Bola do Dragão, exatamente como uma resposta a Cavaleiros, deixando bem claro em suas chamadas se tratar de um desenho japonês de maior sucesso ao redor do mundo. O desenho japonês de maior sucesso em todo o mundo, Dragon Ball. De segunda a sexta, 10h30 da manhã. Mas mesmo Dragon Ball clássico sendo pra mim um baita anime, a melhor série de Dragon Ball, acabou não atingindo o mesmo impacto que Saint Seiya teve. Ou seja, Cavaleiros não era conhecido somente porque acompanhava a programação infanto-juvenil. Era conhecido pelos adultos que cagavam pra qualquer desenho. Se perguntasse pra minha mãe, pra minha avó, ou qualquer adulto por aí, possivelmente eles sabiam que era Cavaleiros do Zodíaco, o que era Cólera do Dragão. Depois o maluco diz que Cavaleiros era visto como uma velharia. Engraçado ele dizer isso, sendo que o mangá de Dragon Ball passou a ser publicado em 1984, enquanto o Saint Seiya passou a ser publicado em 1986. Ou seja, Dragon Ball é mais antigo que Cavaleiros. Mas por sua vez, o anime de CDZ estreou também em 86, enquanto o anime de DBZ estreou em 1989. Ou seja, eles são praticamente contemporâneos. São obras da mesma era. Não existe essa frescura de obra atemporal. Toda obra tem marcas de seu tempo e de seus contextos geográficos. Isso não é defeito, muito pelo contrário. Falas como "ai, datado", "envelheceu mal", "ai, tal coisa é atemporal", no fim não passa de atestado de afrescalhado com incapacidade de ereção. E falando em frescura, eu vejo aos montes um monte de gente falando que hoje DBZ é inassistível, que é datado, que não dá pra recomendar pras novas gerações, que o seu ritmo é muito lento e todo esse tipo de papagaiada repetida a exaustão nos dias de hoje. Em outras palavras, DBZ também se tornou vítima desse mesmo discursinho que você destila no comentário. Aliás, nos anos 2000, Saint Seiya voltou a ser reprisado, e novamente voltou a ser sucesso. Óbvio que não repetindo o mesmo impacto de sua primeira exibição. Mas muitos que assistiram no passado ficaram empolgados em matar a saudade. E trouxe sim uma legião de novos fãs. Conheço muita gente que conheceu a obra nos anos 2000. E então, nesse período onde boa parte das capas de revistas que focavam em animes davam destaque a DBZ, agora começaram a dividir destaque novamente com Saint Seiya. Mas e aí, você lembra de ter visto algum anúncio que seja relacionado a produtos licenciados de DBZ durante os intervalos? Até mesmo durante as reprises de Saint Seiya nos anos 2000 se via anúncios de produtos na TV. Aliás, até charges em site de humor da época. Por que o Ikki é tão estranho? Revolta, Toby. Era pro Ikki ser um cavaleiro de ouro. Mas na última hora um ex-padre irlandês de sainha agarrou o cara e ele só conseguiu bronze, coitado. E quando lançaram então os OVAs com a saga de Hades? Aquilo gerou uma hype na comunidade otaku da época e conheço várias pessoas que voltaram a se interessar por anime exatamente por conta disso. E por fim, o cara chega a dizer que Cavaleiros foi ofuscado pouco tempo depois por DBZ, que não faz sentido nenhum. Quando DBZ se tornou popular, já estávamos no ano de 2000. Enquanto Saint Seiya estreou em 1994, ficou uns bons anos gerando hype, abriu caminho para outros animes. Em 96, estreou Dragon Ball no SBT, mas ainda assim Cavaleiro continuava sendo mais relevante. E aí ocorreu o processo natural das coisas. Devido ao seu sucesso, a obra foi saturada, foi exibida até seu final, o que demorou uns anos para acontecer, já que ficavam repetindo episódios até conseguirem capítulos inéditos. E assim, após seu término, saiu da grade de programação. Quando o DBZ começou a se tornar badalado, a emissora que exibiu Cavaleiros já nem existia mais. Já tiveram outros animes que fizeram sucesso pós-Saint Seiya, como Yu Yu Hakusho, por exemplo. Então não faz sentido nenhum essa conversinha furada de Saint Seiya ter sido ofuscado por DBZ. Aliás, se alguém foi ofuscado, foi o próprio Dragon Ball Z, já que quando estreou na Cartoon em 1999, foi quando explodiu a febre de Pokémon. E esse sim teve um impacto cultural que chegou mais perto do que foi Cavaleiros.
Em 2000, quando o DBZ começou a passar na TV aberta e consequentemente passou a ser mais conhecido, ainda assim os animes mais falados do momento ainda eram Pokémon e Digimon, e aos poucos Dragon Ball Z foi pegando embalo. DBZ sequer chegou perto de estourar a bolha, causar uma febre que seja sentida simplesmente por andar nas ruas, por ler um jornal, algo que impacte a sociedade como um todo. Não atingiu o feito de Pokémon e muito menos de Cavaleiros do Zodíaco. E como eu disse, algo ser mais ou menos popular não a torna melhor nem pior. Doraemon é um puta anime de reconhecimento internacional, mas aqui no Brasil teve uma recepção bem modesta. E nem por isso Doraemon é menos importante. Assim como é imbecil tratar DBZ como um anime superior a todos os outros, ou essa besteirada de pai dos animes, calcado meramente em sua popularidade e enxurradas de experiências fabricadas da internet. Então, esses foram os questionamentos de hoje. E se por um acaso gostaram dessa bagaça, metam um Rider Kick no joinha, se inscrevam no canal e por que não compartilhar esse vídeo com seus amiguinhos ou nos grupinhos otaquistas. Afinal, o engajamento gerado por gente me xingando nos comentários não se faz sozinho. Até o próximo vídeo. Fui!